Neste vídeo abordaremos sobre parâmetros personalizados e mostraremos a diferença entre essa tabela que eu fiz e a tabela que nós fizemos nos vídeos anteriores e por que nós devemos entender a diferença entre uma tabela que usa chaves e uma tabela que vai ser baseada em parâmetros personalizados. Esses parâmetros personalizados são parâmetros que são adicionados diretamente ao material. Aqui dentro da tabela de chave, que foi a que criamos, você observa que todos os dados estão dentro dessa chave, mas o nosso objetivo é criar parâmetros personalizados dentro de uma outra tabela com nomes de parâmetros diferentes um pouco dessa de cá. Não precisa ser exatamente diferente se você escolher uma ou outra, mas se você quiser ter as duas tabelas dentro do seu template, então você terá que obrigatoriamente fazer com nomes diferentes, tá? Não vá pegar o mesmo parâmetro da tabela que fizemos anteriormente e aplicar aos materiais, porque vai dar incongruência de dados. E aí você vai ter uma dor de cabeça enorme. Então, em vez de ajudar, vai atrapalhar, certo? Então, eu vou abrir aqui parâmetros do projeto e você observa que tem vários parâmetros aqui. E parece que estão sendo repetidos, né? Mas observe que aqui, ó, nós temos um nome de parâmetro um pouco mais encostado, ó, encostadinho aqui, ó, no símbolo. E aqui nós temos ele afastado. São então parâmetros de projetos distintos. Esses daqui são parâmetros de projeto para peças que são trabalhadas dentro das chaves e esses daqui são parâmetros, apenas parâmetros de materiais. Se nós clicarmos neste aqui, por exemplo, de areia, clicarmos em modificar, você verá que aqui dentro nós só temos materiais marcados e lá embaixo não temos peças marcadas, certo? Peças aqui, ó, está desmarcada. Então vamos dar OK e vamos clicar agora no outro. Olha só, quando eu clico aqui e seleciono, eu observo que só está marcado peças, tá? Materiais aqui em cima não está marcado. Nós temos que trabalhar dessa forma, com parâmetros distintos. Aí você fala, não vai virar uma confusão aqui? Bom, aqui dentro do quadro parâmetros de projeto, você vai ver tudo misturado. Porém, quando você abre um material desse aqui, ó, você abre o material para estudar ele, você vai perceber que lá, dentro dos parâmetros personalizados, só aparecem os parâmetros de materiais. Aqui dentro da tabela, quando nós trabalhamos com ele, também só aparecem os parâmetros dessas peças. Observe que não tem nenhum parâmetro aqui com outra característica, como nós vimos dentro do quadro parâmetros do projeto. Então, aqui aparece parâmetros do projeto, porque são todos os parâmetros criados dentro do projeto. Tá? Então ele vai aparecer aqui dentro mesmo. É normal isso. Mas nós precisamos entender qual é a funcionalidade disso. Porque eu estou trazendo para você a opção de ter dois tipos de tabelas. Porque cada uma delas possui uma dinâmica diferente. De repente pode ser muito vantajoso para você trabalhar com uma tabela com parâmetros personalizados. Como que funciona isso na verdade? Colocamos aqui para você um link do TXT. Observe onde ele está aí na tela, faça o download e isso vai facilitar a sua vida. Você não vai precisar seguir passo a passo massivamente aquela coisa. Você vai copiar e colar e vai criar a tabela aqui igualzinha a outra tabela que você já aprendeu a fazer. Nós usaremos os dados diretamente no material. E aí então força a gente seguir o gerenciar aqui e clicar em materiais, né? Nós vamos selecionar aqui, vai abrir, vamos escolher os materiais que queremos, os tipos de materiais, selecionamos, clicamos nesse botãozinho aqui, ó, chamado parâmetros personalizados. Veja que é um botãozinho singelo aqui embaixo. Quando você clica nele, você abre e visualiza apenas os parâmetros que nós vamos usar dentro desse material. Então, a diferença é essa. Aqui na tabela de estilo de peça, você colocou ali todos esses dados em linha e aqui você está colocando todos os dados no material diretamente. Então, todas as vezes que você criar um novo material, você vai abrir e vai aplicar os parâmetros para esse material. Todos os parâmetros necessários deverão ser marcados. Não esquece
que fator volume para alvenarias deve estar desmarcado, certo? Vamos dar OK então. Então aqui, ó, selecionando cada um deles, estão todos preenchidos. É uma coisa que você faz rapidinho. Você não teve que preencher todas as tabelas lá, né? A tabela de estilo de peça. Então aqui é a mesma coisa. Você vai preencher todos as alvenarias, né, com os padrões dele, tudo direitinho, o padrão do bloco, todas essas informações aí. Observe que aqui nós temos chapisco, massa única. Aqui, ó, todo o material que tiver argamassa, que tenha cimento, cal hidratada e areia, você deve abrir e deve personalizar esses campos de parâmetros. Então vamos lá. Vamos colocar aqui massa única. Aparece aqui, ó, massa única. Você seleciona, edita e então você observa aqui como é que está preenchido. Lembra o fator volume para os elementos de massa única, reboco, embolso, contrapiso? Deverá estar marcado aqui, ó, o fator volume, ok? Então vamos dar OK e OK. E então, como você pode ver, a tabela está aqui preenchida com base nos materiais, com base nos parâmetros personalizados. Então não esquece, quando você for criar esse seu padrão aqui, você vai criar ele, colocar o nome e seguir exatamente as regras do tipo de parâmetro, o parâmetro de grupo, tudo direitinho como você aprendeu no vídeo anterior. E então você vai colocar aqui dentro apenas materiais, tá? Porque agora nós não usamos a chave. Qual é a diferença então? Você quer saber qual é a diferença? Vamos mostrar a primeira diferença entre essas duas tabelas. Vamos voltar para cá, deletar todas essas paredes que estão em peça. Quando nós deletamos aqui, nós só fizemos deletar as peças, certo? Se você não sabia dessa, ó, eu tentei deletar e você não deletou as paredes. Qual foi o problema? Não deletou as paredes, deletou as peças, porque estávamos aqui, ó, visibilidade de peças. Então quando eu selecionei, deletou as peças. Se eu selecionar agora e deletar, deletarei as paredes mesmo. Então observe que as tabelas agora estão vazias, não tem nada, as duas estão vazias. Agora a gente vai voltar aqui para o nosso 3D e vai transformar todas essas paredes que já estão customizadas dentro do template, vamos transformar em peças. Quando transformamos essas paredes em peças, que é uma forma mais precisa de quantificar os materiais dentro de um arquivo, e a gente volta para essa primeira tabela, ela está toda preenchida automatizadamente, né? Então você vê que ela preencheu completamente, não teve que fazer nenhum trabalho para que essa parede fosse preenchida. Se eu criar qualquer outra parede de qualquer um desses 4 tipos, eu posso, automaticamente vai ser preenchido aqui, sem nenhum problema. E observe a outra tabela. A outra tabela não tem nada. Aí você fala, mas que coisa terrível, então o que eu devo fazer? Por enquanto, você está achando essa tabela aqui negativa, né? Essa de cá, a maravilhosa, né? Certo? Só que eu vou inverter agora, né? Eu vou colocar as duas na balança agora e você vai perceber que as duas são excelentes. Vamos carregar de novo aqui e vamos criar a solução. Digamos que você esteja em qualquer projeto arquitetônico e você gostaria de quantificar os materiais dela. Você levou essa tabela para lá e aqui para ela aparecer você tem que vir aqui no filtro, desfazer desse filtro por enquanto, chegar à informatação, é os únicos 2 passos que você tem que fazer, certo? Clique em material e revele esse campo. Pronto. É isso que você tem que fazer inicialmente. Tirar o filtro e revelar o fator material. Aí você vai colocar aqui, ó, para visualizar esses campos que você quer, né? Tijolo, alvenaria, tudo você quer, né? Então chapisco você quer e massa única você também quer massa única. Então observe que você revelou só os elementos que você quer, depois você volta, em filtro você coloca de novo em fator material, marca o sim ali, dá OK e pronto. Agora você tem que escolher as chaves, tá? Você vai selecionar a chave para essa primeira aqui, o 14, aqui você vai escolher o 18, nesse a gente não tem um tipo de material para ele, a gente pode colocar o 18 também, tá? Mas não tem aqui, né, um tipo.
Inclusive esse quantitativo vai ficar bem louco porque ele tem uma espessura de 14 e aqui a gente está usando uma espessura de 9 para multiplicação. Então esses dados ficam incongruentes. Lembre-se que você precisa criar uma chave de tabela que tenha esses dados aqui, ó, tá? Você vê uma parede aqui que é um pouco mais larga. Então essa é uma das preocupações do uso dessa tabela. Você tem que observar muito bem o tipo de parede que tem e a espessura dela para que não haja uma incongruência com relação a essa espessura aqui, porque a espessura da parede aqui, ó, porque o volume que nós usamos aqui é o volume realmente da alvenaria, do osso da parede. Então, aqui dentro nós temos o de tijolo maciço, entra tudo certinho, porque já está na espessura certinha. O chapisco, né, a gente vai colocar aqui em chapisco, e a argamassa aqui, que é massa única, a gente vai colocar essa aqui. Pronto, os dados ficam preenchidos corretamente. Aqui está mostrando um vermelhinho do 0, porque realmente dentro do traço nós não temos o material. Então, esse processo aqui, ó, é interessante. Você viu que a gente rapidinho preencheu totalmente a tabela, mas essa outra tabela aqui, ela é muito, muito boa para um template seu, do seu escritório, que você costuma trabalhar já com ele. Às vezes isso aqui também funciona muito bem para quem é engenheiro, está na obra, tem que levantar uma parede pequena lá, né? É uma parede, uma coisa nova que surgiu lá fora do orçamento, que não foi calculado, e você precisa calcular em minutos. Em um segundo você calcula. Então essa tabela aqui também é perfeita. Se você tem um template com essa tabela, você vai colocar ali e pronto. Ele vai gerar todo o quantitativo, até a água que vai na betoneira, você vai ter ali. O que eu quero que você entenda que a importância dessa tabela e a diferença entre as duas e a importância dessa também. Então, para que você entenda perfeitamente, eu vou selecionar todas essas informações aqui. Vamos dar um Ctrl C. Vamos carregar então para o projeto lá do Caio Bandeira, né? Aqui dentro a gente vai carregar ele, Ctrl C, né? Ctrl V no caso, salvar o projeto dele aqui, que tem um tempinho, já está aberto. E agora, vamos clicar OK e vamos observar a tabela que nós criamos lá, que fazia tudo automático, tá aqui, né, sem nada dentro dela. A outra também, ó, a gente não tem nada dentro dela, nenhuma das duas tem nenhuma informação. A tabela de estilo de peça está completa, a gente trouxe ela de lá, ela vem toda completinha aqui. E agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos selecionar todo esse projeto e transformar em peças. Seleciona toda ela, transforma em peças, e aí a gente agora vai analisar cada uma das tabelas. Vamos então para cá, olha só. Levantamento de materiais com parâmetros personalizados. Não foi preenchido nada aqui, nada. Aí você fala assim, e se a gente tirar o filtro daqui, ó, chegar aqui e colocar nenhum e dar OK? Vai aparecer um monte de coisa, porém a lista vai ficar toda em 0, 0, 0, 0. Certo? E não tem nenhuma chave aqui para a gente colocar, nada. Não tem chave de visibilidade, não tem nada que a gente coloque aqui para poder fechar. Ah, sim, mas tem uma chave de visibilidade, sim, né? A gente pode chegar aqui no fator de material, ó, fator material, e mudar isso, né? Aqui dentro, nesse caso, né? A gente pode selecionar aqui o F material, abrir o campo e dizer o que a gente quer revelar. Ótimo, dá sim, dá para fazer isso. Chega aqui, ó, alvenaria, eu quero ver também tijolo, alvenaria de tijolo, pintura não, reboco também eu quero ver. Por enquanto vamos ficar só com esses aí, vamos voltar para o nosso filtro. Isso aqui você está em um arquivo de alguém. Veja que, apesar de eu ter os materiais aqui, eu não tenho esses dados, né, de parâmetros carregados nessa alvenaria. Eu teria que abrir aqui o gerenciar, clicar em materiais e preencher esses 3 materiais. Veja que trabalho, né? Então, alvenaria, e aí a gente vai selecionar aqui o de tijolo. Quando a gente clica aqui em parâmetros personalizados, os nossos campos estão aqui todos vazios. Então, você teria que preenchê-los para que você tivesse essa tabela automática dentro desse arquivo. E aí, então, significa que todo o arquivo de um parceiro seu que enviassem para você, você teria que penar com esse aspecto aí. Teria que
trabalhar nisso todas as vezes. Aí agora a gente entra com a campeã, que é com base na chave de tabela. Veja bem, a outra era perfeita no template, né? Num template próprio, onde a gente já trabalha com todos os materiais customizados e tal. Essa aqui é campeã no compartilhamento de dados, porque a gente vai usar essa tabela em diferentes arquivos, seja de quem for o arquivo, a gente vai usar a tabela e ela vai quantificar com precisão tudo que precisamos. Agora tem alguns detalhes e eu vou expor aqui também. Vamos então clicar aqui em campos e você já sabe como fazer esse processo, né? Você vem aqui, libera esse filtro, né? E aí você dá OK. Aí a gente vai apenas marcar o que queremos aqui, ó. Nós queremos a alvenaria, onde nós temos aqui a alvenaria de bloco. A gente pode colocar aqui como alvenaria de bloco, né? Esse aqui. Aqui dentro de alvenaria de tijolo, a gente coloca também alvenaria de tijolo maciço. A gente pode colocar onde tem reboco, né? A gente vai colocar aqui massa única. E então a gente já tem as informações que precisamos. Podemos voltar para filtro e identificar aqui, ó, filtro de material, fator material na verdade, e colocar como sim e dar OK. Dessa forma nós temos os nossos materiais ali prontinhos, guardados, não precisamos fazer muita coisa, né? Como você pode ver aqui. Apenas liberamos o filtro e depois nós trazemos para cá as informações de cada um dos elementos que queremos. Viu que nem precisou trazer para fora aqui, né, aquela coluna de visibilidade. Bastava a gente selecionar na chave ali, porque a chave da tabela, cada material que está dentro dela aqui, ó, já está marcado o fator material como sim, então não precisa a gente nem abrir. Então o processo é bem rapidinho mesmo, como você viu. Liberou o filtro de visibilidade, marcou ali a chave dos elementos que quer, fechou com o filtro novamente e pronto.